Olha eu aqui. Tudo bem? Passando aqui para compartilhar com vocês o testemunho. Tentei de várias formas, várias maneiras, mas não deu certo. Então vamos da forma que estamos conseguindo agora. Aprove Deus e assim. O Senhor me lembrou de uma coisa, a cozinha ela é preciosa. E esse testemunho hoje ele começou na cozinha, não nessa específica, mas foi em uma cozinha que foi feita a oração da galinha. E hoje eu vou contar para vocês. Mas antes de eu começar a contar, eu gostaria de deixar para vocês Salmos 23:4, que diz assim: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, teu bordão e teu cajado me consolam. Esse versículo define a minha vida, né? Porque eu já andei pelos vales da sombra da morte e o Senhor me livrou. Alguns conhecem parte da história, outros estão conhecendo a parte de hoje. E em tudo o Senhor será glorificado nesse testemunho. Então deixa eu te contar. O ano era 2018, quando eu descobri minha primeira gestação, que foi a do Gustavo. Foi uma gestação não planejada, tá? Porque eu tinha muitos planos, muita meta. Eu tinha acabado de abrir um novo empreendimento, estava com a creche, estava com parcerias, coisas a serem feitas, sonhos a serem, né, a realizar, idealizações, muitos projetos. E eu era uma mulher muito empoderada de mim mesma, muito cheia de mim mesma, muito controladora. Achava que tudo estava no meu devido controle, que tudo seria como eu quisesse, bem entendesse, né? E quando eu quisesse ter um filho, seria lá com os meus 35 anos e tinha que ser um menino. Achando eu, quem sou eu para achar que poderia ter alguma coisa? Mas eu era essa pessoa, sem noção, que achava que poderia até definir o sexo do meu bebê. E aí, quando eu descubro a gravidez do Gustavo, essa gravidez ela me deu um choque, um impacto, porque ela mudava muitas coisas. Eu achava que um bebê atrapalharia muitas coisas na minha vida naquele momento. Mas ali, aquele bebê veio me salvar de mim mesma. E eu louvo a Deus pela existência do meu Gustavo. Foi uma existência muito breve, mas ela foi muito oportuna, foi muito preciosa em Deus. O Gustavo ter vivido e ter passado por aqui, por essa terra. E aí, quando eu descobri a gestação, eu não tinha afinidade com aquela barriga, não deixava a Ana se tocar, mas como toda gestante, eu comecei meu pré-natal, passei a me alimentar bem, me alimentar melhor, porque eu não tomava café pela manhã, mas depois que eu descobri que estava grávida, eu comecei a tomar meu café, fiz meu pré-natal, tudo direitinho. E aí, lá no 4º mês, a gente descobriu que era um menino, o tão sonhado menino. Só que ele era sonhado com um futuro de muitos anos à frente. E aí, quando eu descobri, eu falei, meu coração não bate mais aqui, meu coração bate aqui. E aí, quando eu falei isso, Deus é seu espaço. Fica aí que você vai saber, a oração da galinha está correlacionada com essa fala. Só que quando eu descobri que era um menino, eu tinha 4 meses de gestação, e quando chegou no 5º mês, começou a dar tudo ruim. Eu tive adrenalina, meu líquido secou, virou pó, literalmente, na minha barriga. E eu não tive perca de líquido. Tive adrenalina, tive oligâmia, tive displasia mesêquina da placenta, que é uma placenta gigante, é uma doença rara de placenta. Eu tive 2 pré-eclâmpsias, sendo que uma foi muito precoce, com 19 semanas. Eu tive 2 infecções urinárias, sendo que uma foi grave, porque foi negligência médica. Eu tive um sangramento muito grande, não perdi o Gustavo nesse sangramento. Eu tive infarto no cordão umbilical, infarto na artéria uterina, infarto na placenta. Eu tive, já falei das 2 pré-eclâmpsias, e tive diabetes gestacional, que para mim foi a coisa mais tranquila que eu tive na gestação do Gustavo. Sendo que tudo isso foi um diagnóstico atrás do outro, e o médico disse que quando falou do infarto da placenta, infarto no cordão umbilical, infarto na artéria uterina, aquele bebê não estaria vivo, porque não tinha como suportar tanta coisa. E o médico falou, se porventura estiver vivo, só dura 2 dias. E pela misericórdia de Deus, o Gustavo durou ainda mais 2 meses na minha barriga. E ele nasceu de 7 meses, né? Nasceu muito pequeno, muito prematuro, 584 gramas, porque era muito problema, ele não ganhava peso. 30 centímetros, né? A barriga aqui não tinha líquido, que virou pó, depois passou a ter um pouco de líquido, que foi sustentando ele até ali. E ele viveu 6 dias, ele cumpriu um lindo propósito. Eu louvo a Deus pela vida do Gustavo, pela sua breve passagem, e veio me alcançar o tempo que o meu filho passou aqui. Eu era uma pessoa de muita dura serviço, eu era uma pessoa muito difícil. Eu não ouvia ninguém, eu era irredutível, eu era empoderada de mim mesma, né? Mesmo carregando a palavra de Deus, caminhando no evangelho há muitos anos, eu tinha muito eu, me achava demais. Sabe aqueles crentes que se acham? Tipo, eu era esse crente, eu era essa crente, eu era esse crente. Era mesmo. E aí eu fui descobrindo em Deus que não é assim, né? E a gente serve a Deus é porque a gente é ruim demais. E a gente tem que mortificar a nossa carne na cruz todo dia. E o Gustavo, ele veio me trazer isso. E aí eu precisei ficar internada. Até no dia da minha internação, eu tinha tanto controle que eu não aceitei ficar internada na hora que o médico falou que eu ia ser internada.
Eram 3h30 da tarde, estava eu e a Daniele, né, a Dani. E o médico falou que eu ia precisar internar para poder acompanhar aquela gestação de perto, que estava indo para o hospital a cada 2 dias, eu ia para o hospital fazer ultrassom, porque os médicos diziam que ia ter o óbito. E a cada 2 dias era um diagnóstico, era assim, a placenta voltou a funcionar, o cordão voltou a funcionar, tudo funcionava muito ruinzinho, né? Tinha parado de vez, voltou a funcionar devagarzinho, bem ruim, porque era uma gravidez muito difícil, mas voltou. Que não tinha vida, passou a ter vida. E aí os médicos disseram que aquela ida e volta, aqueles tombos, né, carro, trânsito, preferiu internar para acompanhar de perto, pressão, dando aquelas vaciladas. Aí eu falei, não, doutor, preciso em casa conversar com a minha família sobre internação, pererê, parará. Aí Dani, não, Gabi, eu trago para você as suas coisas, eu vou lá, peço a sua mãe arrumar a sacola, se ela não puder, eu mesma arrumo e trago, ou se não, terra atrás, nosso amigo William, ou se não, Anderson, peço para o Brian trazer. Eu falei, não, vou conversar, tenho que ajeitar, conversar com meus parentes e tal, que a gente não sai do tempo, que era por tempo indeterminado até a gestação, né? Findar-se e o Gustavo nascer. E aí, só que eu não queria ir conversar, porque eu sabia que eu precisaria ficar internada. Eu queria resolver as minhas demandas, porque eu era a mulher que tinha o controle de tudo. E tinham pais que, eu tinha uma creche, tinham pais que precisavam levar os documentos mensais, né, de comprovando o atestado para receber o auxílio creche. Então, eu deixei aqueles documentos prontos para 7 meses. Resolvi tudo, peguei todas as questões que eu tinha administrado, mostrei para minha mãe, dei a ela o caderno com todas as contas, com todos os investimentos, tudo a receber, tudo bem anotadinho, tudo muito organizado. E aí, quando eu tava arrumando a minha sacola, isso já era de noite, viu, gente? De noite. A pressão lá nas concunhas. Aí, eu peguei e falei assim, olha, eu vou tomar café, quando sei que hora eu vou comer lá no hospital. Aí, meu pai queria me levar. Meu pai ficou nervoso. Eu falei, minha pai realmente não. Eu falei, olha como eu era. Meu pai realmente não. Fica aí, eu vou esperar Anderson, eu vou com Anderson. Deixa que eu vou com meu marido. Ele me leva. E aí, Anderson chegou, Anderson tomei banho, tomei café. Não sabe que horas vai entrar, né? Internação era 3h30, eu deixei para ir mais tarde. E aí, quando chegamos lá no hospital, não, nesse processo eu queria levar o notebook. Teve isso, eu ia levar o notebook. Sabe o que Deus falou comigo? Deus falou assim, olha, se você leva o notebook, você vai pra UTI. Na hora, eu tirei o notebook da bolsa, larguei lá, na mesa. Quem quer levar notebook nenhum? Eu não levei. E fui passar meus processos em Deus. Fiquei internada há 28 dias, lá fazer o acompanhamento. E Deus foi falando comigo, Deus falou comigo nessa internação, que eu era de dura serviço. Aquilo doeu muito. E eu lembro que teve um dia eu tava internada e a menina que tava do meu lado, a Jamile, recebeu uma visita, aquela irmã do coque. Pensa na irmã do reteté, com aquele coque poderoso, sabe? Que essa irmã tem mistério, ela entrega a palavra, a revelação. Era essa irmã. Passei 3 vezes, dei bom dia, dei boa tarde, dei a paz do Senhor. E a irmã não falou comigo. A irmã foi embora, a irmã não entregou uma palavra. Eu falei, Deus, a irmã não falou nada comigo. A irmã não me entregou uma palavra da parte de Deus. E Deus falou comigo na hora, você é de dura serviço, quem tratar com você sou eu. Ali Deus deu na minha cara, pá! Sem consideração se estava gestante ou não, porque Deus, quando tem que fazer, Ele vai fazer. E Ele não vai olhar o estado que você esteja, Ele vai fazer. Ele achou uma oportunidade para poder tratar, Ele vai tratar. E ali Ele achou a oportunidade. Porque quando eu falei que meu coração batia aqui, não batia mais aqui, não batia, mudou de lugar daqui para cá, ali Ele achou espaço. Porque meses antes, não, 1 ano antes mais ou menos, eu fiz a oração da galinha. Eu e Anderson tinha algumas questões no casamento que Deus começou, orava, e Deus administrou, Deus resolveu, Deus fez, Deus aconteceu. Deus é esplêndido. Deus é maravilhoso. E mediante tudo isso, Deus alcançou a vida de Anderson. E Anderson um dia ele falou assim, Gabriela, você é um homem que veste saia. Um homem que usa salto, um homem que gosta de onça, de vermelho. E eu não casei com homossexual, casei com uma mulher. Mas você tem uma alma masculina. E nós tínhamos alguns problemas por conta disso. Aquilo, quando ele falou, trouxe pra mim. Eu tirei o holofote de Anderson e jogou o holofote pra cima de mim. Ai, como aquilo doeu. Como me olhar de fora doeu. E como aquela frase dele ecoou. Isso a Sabria foi na hora do almoço. Eu fui trabalhar pensando nisso o dia todo, a tarde toda. E quando eu cheguei do trabalho já à noite, eu fui tratar a galinha. E aí eu já estava até revoltada. Comecei a ficar revoltada, porque eu já estava no cenário que a gente tinha discutido. E aí eu falei assim, Senhor, trate a mim como eu estou tratando essa galinha. Ô, irmãos, eu talhei a galinha, pá! E joguei a galinha na pia. E dobrei o joelho e comecei a chorar. E orar ao Senhor. Me recompus de toda oração. Terminei de tratar o raio da galinha.
E fui viver a minha vida. Passa um tempo depois, descubro a gestação, como eu já contei para vocês. E nesse processo, o Gustavo nasceu, ficou 6 dias internado, mas depois ele veio a óbito. Quando o Gustavo ele vem a óbito, a gente foi no hospital. Anderson fez uma oração da entrega, que naquele dia eu lembro que eu chorava muito. E eu falei que eu não tinha condições, e Anderson fez essa oração. E Anderson falou que se ele fosse para penar, ficar sofrendo, vegetando, que os médicos diziam que ele teria uns 5 meses ainda de internação pela frente, sedado, porque ele tinha muita energia, ia ter danos neurológicos por conta disso. Anderson falou: Deus, se o senhor ver que o meu filho não vai ter qualidade de vida, se o senhor ver que ele vai ficar sofrendo, Senhor, que o senhor faça a boa obra, que o senhor colhe e dê descanso para ele não ficar sofrendo todos os dias. Ele fazia um exame que era muito chato, gasometria, aquilo dói, aquilo arde. Eu fiz esse exame, isso é sofrido demais. E Anderson orou 7h30 e às 8 horas Deus escolheu Gustavo. Voltando do hospital, né, fomos lá fazer todo o procedimento, todo o processo que se faz quando você perde, né, um ente querido. Voltando de lá, eu perguntei a Deus. Falei: Deus, por quê? Pra quê? E Deus me lembrou da oração da galinha. E aí ele falou comigo: você orou, mas naquele dia que você falou que seu coração mudou de lugar, eu achei espaço para dar para você. E de fato, no parto de Gustavo, eu estava lá toda aberta. E quando o Gustavo estava saindo, né, tirando ele de mim, naquela cesárea de emergência, cujo precisei sulfatar, a pressão bateu a 18/13 no parto, né, quase fui ali também, tive um derrame, um princípio de derrame, um derrame pós-parto. Nas primeiras horas da cesárea, o rosto ficou todo torto, a boca toda torta, a boca embolando. E o Senhor me livrou naquele lugar. Naquele dia, eu entrei para parir, comecei a sulfatar 1h da tarde. Entrei para parir, às 8 horas da noite. Eu só saí do centro cirúrgico às 4h30 da manhã. Foi 5 horas, mais ou menos isso. E foi muita guerra, e tá lá Anderson, Dani, Beto, orando para que Deus me desse livramento. Tia Paula, que foi no dia que ela estava comigo lá, né? E fora os familiares que também estavam nas suas casas orando, e amigos. E aí Deus me lembrou daquela oração, a oração da galinha. E eu costumo dizer que Deus tinha 1000 motivos para me destruir, mas Deus ele preferiu me consertar. E Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Também tive a experiência da embolia pulmonar, né? O livramento do vale da sombra da morte. O Senhor me livrou mais uma vez. Logo após Gustavo, né? 9 dias após. Gustavo faleceu com 6 dias. 9 dias, se não me engano, foi 9 dias após, ou foi 10 dias após ter tido Gustavo. Eu passei mal. Eu lembro que Dani foi me visitar, e Anderson. E nesse processo de Gustavo, Deus alcançou meu casamento com Anderson. Eu aprendi a respeitar meu marido, a me submeter a meu marido, a ter um casamento mais dentro do que tinha da palavra de Deus, porque eu era uma mulher terrível. E eu acho que isso também foi muito corajoso em ter tolerado tantos anos até Deus ter me alcançado. E eu louvo a Deus pela vida dele, né? Porque depois daquela briga, essa oração foi feita. E cá estamos nós. E nesse processo, e como o Dani me visitou, e eu tava lá sofrida, doída, muito tempo sem ir pra igreja, né? Fiquei internada, e fora com as dificuldades antes do internamento, eu falei assim: quando eu for pra igreja, os irmãos que vem falar assim: ô irmã, eu falei assim: olha, parou menos que a mãe do anjo aqui sou eu. Olha a arrogância, a prepotência do ser humano. Porque Deus me tratou, foi com meu marido, entendeu? Aí Anderson botou a mão na cabeça assim, ficou preocupado. Meu Deus, essa mulher não entendeu, foi nada. Dani, ô menina, não, porque os irmãos, você sabe como é. E Dani sempre é apaziguadora. Dani é maravilhosa, uma amiga minha. Tem uma Dani na vida de vocês, né? Tô falando, tenho muitas. Deus me abençoou com amigas. Depois eu conto essa parte da história. E aí, ela falando sobre isso: ô Gabi, não, porque os irmãos têm um carinho, tem a paciência, não sei o quê, levar com jeitinho. Irmãos, 2 dias depois eu passei mal, comecei a ter uma falta de ar, um desespero. E eu não conseguia respirar. E eu lembro que eu fui comprar café e quando eu voltei, segurei na gola de Anderson, falei assim: não me deixe morrer. Ó, a mulher que eu era não respeitava aquele homem, não submetia aquele homem, foi segurar ele e pedir: não me deixe morrer. E foi um Deus nos acuda. E corre meu pai, corre minha mãe, corre Anderson, corre meu irmão. Saí carregada de casa, pálida, né? Mijando de dor, porque eu tive embolia pulmonar aguda, múltiplos infartos no pulmão direito, derrame na pleura e uma infecção pulmonar que foi adquirida no hospital enquanto eu estava internada. E isso era uma terça-feira.
E eu lembro que eu ainda senti dor, fui para o hospital do subúrbio, fiz exames e lá eles disseram que era um desconforto muscular pelo tempo que eu fiquei internada. E após isso, continuei a sentir dor. Só que eu estava tão traumatizada de ter que voltar para o hospital, não queria voltar. Aí eu falei, antes da massagem, antes que a minha tia Rosa me deram massagem a madrugada inteirinha. Deram massagem com água quente e foi aí que eu consegui passar até a madrugada da quarta, em pé, recebendo massagem, para conseguir ficar. Quando chegou de manhã ali, acho que até as 5 da manhã, de 5 às 6 eu tirei um cochilo sentada, ainda com muita dor, passaram o remédio, voltei a sentir dor, e passaram o tramal não fez efeito. E Ana se comprou o tramal, eu não conseguia, não fez efeito para mim. Volto, aí não vou mais pro hospital do subúrbio, vou pro Tereza, que na época eu tava com plano da vida. A médica fez ultrassom para ver se ficou alguma coisa no meu abdômen. Como eu tinha feito exame, ainda era meia-noite, ela falou assim, você fez exame meia-noite no hospital do subúrbio, que é um hospital referência aqui na Bahia. Não precisa a gente fazer o exame agora em você. Fez a ultrassom, mudou a dose da medicação, passou Unimesulida, que foi o que passou o muscular e acrescentou a medicação, foi isso mesmo. Aí eu falei, antes, passa compra Unimesulida, que foi Unimesulida que me safrou, eu consegui tirar um cochilo naquela tarde, que ali já era quarta-feira, né? A quarta e a quinta piando. Na sexta-feira, de quinta para sexta, eu comecei a cuspir sangue. Saía as bolas de sangue. E aí, Anderson me leva pro Tereza. Encontramos o doutor Danilo, um médico muito abençoado, que fez vários exames. Um dedímero era para dar 500, deu 5.000. Aí ele falou assim, você tá com alguma trombose no corpo. Eu falei assim, desculpa. Trombose, doutor? As pernas são de boa. Achava eu que sua trombose só era nas pernas. Voltei, fui pegar minha água, né? Você vê a garganta ficou arranhando. O doutor Danilo. E aí, nessa, doutor Danilo disse que eu tava com trombose, mas eu entrei andando, respirando, normal. Aí eu falei, doutor, mas trombose lá nas pernas. Achava eu. Aí ele falou assim, não, tem trombose em outros lugares também. E seu nível aqui, o dedímero tá muito alto. Vamos fazer uma tomografia. Fiz o raio da tomografia e fiquei esperando o resultado. Quando sai o resultado da tomografia, embolia pulmonar aguda, múltiplos infartos no pulmão direito, um derrame na pleura. E aí eu falei assim, doutor, e agora o que eu vou fazer? Qual a medicação que sua mãe deve para casa? Ele, qual a medicação? Você vai ficar internada, sem previsão de alta. É um estado grave, não sei nem porque você está viva, mas já que você está aqui nessa condição que não dá nem para você estar assim, você vai ser internada e fazer tratamento no hospital. É um quadro de UTI, só que eu me recusava a ir para UTI porque eu tinha perdido o Gustavo, tinha pouco tempo. E aí eu julgava também ter sido negligência, aquela coisa toda. Lá vai eu procurar a diretora do hospital, doutora Margarida, na época, e falei com ela, conversei que estava voltando, sendo internada, porque quando eu estava internada eu pedi para tomar clexane e não me deram. Isso aí é uma conversa para outra história. E nessa época, eu falei a ela, expliquei, aí eu disse a ela que eu não ia pra UTI, que eu não ia ficar sem meu marido, que eu não ia ficar correndo risco, tal. Aí ela me falou, conseguiu me botar na semi-UTI com cuidados de UTI, pra Anderson poder ficar comigo, me acompanhando no processo de internamento. E quando eu cheguei dentro da semi-UTI, parecia assim, o urubu e os profissionais, eu parecia uma carniça, tá repreendido, né? Aquela frase meio pejorativa. Os urubus em cima da carniça, os profissionais eram enfermeira, era técnico, era médico, que chegava, que vinha, que falava e que perguntava. E eu lembro muito de uma doutora Sheldra, que me atendeu de cara. E eu perguntava ela, quando é que eu vou sair daqui? Quando é que eu vou sair daqui? Eu tava internada alguns dias atrás, eu não quero ficar aqui. Ela falou assim, meu amor, não dá nem pra você estar viva. Quem dirá está cogitando dias de você receber alta, não tem nem previsão de você ir embora daqui. Começou a fazer o tratamento com os anticoagulantes, comprimido, com seringa, né, com a enoxaparina. E fomos seguindo. Fiquei em observação, graças a Deus respondi bem.
e subi para enfermaria. Fiquei apenas 24 horas, ou foi menos, e subi para enfermaria para ser acompanhada no 10º andar. É aquele andar que já tá lá para quem tá no final de tudo, quase partindo. Pronto, fiquei lá. E aí lá Deus começou a fazer outras coisas comigo. Esse Deus é tão maravilhoso. Mas Deus, anos antes, tinha me dito que eu teria uma doença grave, uma doença de morte, mas que eu não morreria. A gente achava eu que só câncer matava, né? Me vi careca com a traque na garganta. E quando eu tava lá, naquele processo da embolia, e perguntando a Deus porque eu tava ali de novo no hospital, e Deus falou comigo, mais uma vez. E Deus falou assim, você lembra que eu te prometi aquela doença? Então, tô cumprindo eu agora, porque era para você estar morta, como os médicos dizem, mas você tá viva e você não vai morrer. Mas tô te fazendo um pacotão. Você agora é um sepulcro caiado. E Deus foi me dando nomes de pessoas. E uma delas, naquele dia, minha amiga Noêmia, estava comigo naquele dia lá, cuidando de mim no hospital. Tenho amigas como Noêmia também, minha gente. Isso é maravilhoso. Tenho amigos como Thaís, minha piruinha. E Deus falou, pede perdão a ela. Tínhamos uma questão mal resolvida do passado e Deus mandou pedir perdão. Ela, amiga, tá tudo bem. Eu falei assim, não tá bem. Eu tenho isso e isso, eu guardo isso e isso de você. E ali aquele dia foi maravilhoso. Deus tomou aquele lugar e a gente chorou e se abraça. Você sabe como é, né? Abraça, foi uma coisa maravilhosa. E aí mando mensagem para outras pessoas cujo Deus mandou falar, pedir perdão, conversar. Outras foram até o meu encontro, que puderam ir me visitar. E isso foi bom, foi libertador. Eu deixei de ser um sepulcro caiado. Porque eu digo assim, a gravidez tem os hormônios. Mas tem os hormônios, o demônio encosta junto, viu, gente? Porque os demônios se aproveitam dessa oportunidade dos hormônios. E é uma loucura. E ali na minha gravidez de Gustavo, eu fui guardando muita gente por muitas situações. Fui guardando. E foi criando uma acúmulo. Eu virei um sepulcro caiado. E Deus me alcançou naquele momento. E quando Deus falou que naquele dia que eu não iria morrer, que eu iria sair, se apresentou para mim o Espírito da morte, lá no hospital. Eu lembro que naquela madrugada eu pedi para ir no banheiro, chamei a Ana para me levar, porque eu estava ainda costurada, com ponto, aquela coisa toda, porque tinha poucos dias ter tido a cesárea. E aí quando o Anderson foi, eu fui no banheiro, fiz o xixi, Anderson ficou esperando. Aí Anderson falou assim, você tá ali pra ficar em pé? Eu vou aqui no banheiro também. Eu falei, pronto, eu tô bem. Fiquei segurando o negocinho do remédio em pé, esperando ele. Enquanto isso, o Senhor permitiu eu ver o Espírito da morte no meu leito. E quando eu vi, eu falei, antes, o Espírito da morte no meu leito, porque ele estava balbuciando, estava assim, aguando. E antes falou, não tô vendo, mas se você falou, eu creio, nós vamos orar e vamos repreender. Ficamos orando de 3 da madrugada até as 4 da manhã, repreendendo aquele atuação do espírito maligno de morte. E orou e ungiu, ele estava com suco de uva, ele ungiu o meu leito. Eu falei, hoje eu não posso ficar em pé intercedendo, eu fico sentada e você ora. Mas antes de sentar, eu mandei o espírito da morte sair, se retirar em nome de Jesus, que eu não ia dar as costas para ele, né, que aquele lugar não era o lugar dele. E no nome de Jesus ele se retirou e oramos até as 4 da manhã, pedindo paz naquele lugar e vida. E assim o Senhor fez. Quando terminamos de orar às 4, passou o Espírito da morte por cima, outro passou por cima do quarto. No dia seguinte, a doutora Carla Sarraf foi lá, já tinha mudado de médica. Ela falou assim, Gabi, deixa eu te contar, você com um diagnóstico desse, tá aqui bem, sem estar entubada, sem nada, que a gente não consegue entender isso. E a minha paciente operou de cirrose. Essa madrugada, ela deu embolia pulmonar leve. Desceu, tá toda entubada na UTI. Você com um quadro muito mais grave, muito mais situações, não precisou. E um detalhe, o meu derrame na pleura, não precisei fazer um enxerto. Aquela abertura para drenar. O próprio Deus drenou com 2 dias de internação, pela misericórdia de Deus, porque o Senhor é bom. O Senhor que promete, Ele cumpre, Ele garante. E eu lembro que ali naquele dia que a Espírito da morte passou, eu comecei a celebrar a Deus, agradecer a Deus. E tinha uma menina lá do outro lado que estava internada e deu uma palavra a ela. E o Senhor cumpriu, saímos no mesmo dia também para a glória de Deus. E eu lembro naquele mesmo dia, minha saturação ela deu uma baixada, eu fiquei com a respiração bem baixa, fiquei me sentindo muito abatida. Toda vez que Deus te dá uma promessa, toda vez que Deus te fala algo, o inimigo ele vai tentar roubar aquilo que Deus te deu. Aquilo que Deus gerou no seu coração. Não permita, não deixe o inimigo roubar aquilo que o Senhor te falou. E eu lembro que naquele dia de fazer outra tomografia muito abatida, muito triste, muito cabisbaixa. E nesse dia, Ana pegou uma virose. E uma discípula minha, Liliane, foi ficar comigo. Porque Thaís ia ficar comigo, minha outra amiga, para dormir. E nesse dia, né, a Ana mandou mensagem, falou, Bela, celebre, agradeça a Deus, você vai sair daí sim. E se arrume, né? Eu lembro quando o Anderson chegou, eu fui... Não,
recordo, meu pai vai ficar comigo, tá? Isso ficou comigo no outro dia, foi isso mesmo, meu pai vai ficar comigo. E Anderson falou assim, Bela, celebre, ainda tava cuspindo sangue, isso aí, aquele sangue preto, aquele pedaço, ele ficava pegando o sangue, cuspindo no papel, era muitos bolos de papel. E Anderson falou assim, celebre. E quando te perguntarem, você vai receber alta, diga que você vai receber alta. Então a gente começou a exercer ali a palavra profética. E Anderson, se arrume, porque eu fiquei parecendo a maluca na segunda internação. Na primeira ia fazer ultrassom toda bonita, maquiada, brinco, roupa bonita, um bocado de coisa. Na segunda eu parecia uma doida, eu não queria nem pentear o cabelo. Eu não queria nem escovar os dentes, quem direto pentear os cabelos, pra você ter noção. Do desespero da alma da pessoa como ficou. Aflita e afligida, após perder o filho e quase ter morrido também. E eu lembro que naquele dia eu me vesti, botei uma roupinha legal, fisioterapeuta foi no quarto, disse que eu podia, estava liberada para andar no corredor. Aí eu estava caminhando e a doutora falou assim para mim, a Carla Sarraf, eu lembro que era véspera de Páscoa. E ela falou assim, porque tá toda bonita assim, toda serelepe andando. Eu falei, a físio me liberou para eu fazer umas andadinhas. Tá aqui eu caminhando. Vai me liberar quando? Ela, oxe, mulher, daqui um dia você vai. Acho que amanhã eu te libero, mas tem que comprar a medicação para você usar em casa, xarelto. Eu falei, doutora, amanhã é sexta-feira santa, a senhora vai passar aqui para aqui, pelo amor de Deus. A senhora vai comer seu peixe, não vai lembrar de mim, entendeu? Então me libere, mulher, me libere. E ela sentada lá no núcleozinho, eu falei, a senhora entende por que eu tô aqui? Ela falou assim, não, nem sei se você tá viva mesmo. Falei, eu tô aqui porque foi o Senhor que me colocou. Então me bote na mão de Deus, garanta lá. Porque o Senhor vai me livrar e eu não vou sair. Eu não volto mais para esse lugar, dando nenhum problema com embolia pulmonar. Vá por mim, a senhora não vai mais me ver, não. Caso me veja agora no vídeo, ó, um beijo, doutora Carla Sarraf. Mas, bote na conta de Deus, doutora. Aí ela falou assim, ó, Gabi, vai lá que daqui a pouco eu vou lá no quarto conversar com você. Aí ela foi lá, pediu para Anderson comprar o xarelto para levar para o hospital. Anderson foi, comprou o xarelto, comprou o termômetro, né? Porque tinha pegado a infecção, passou as medicações, tudo direitinho. E, para a glória de Deus, eu recebi alta. E aí, quando as pessoas perguntavam, eu estava arrumando a cama, arrumando minha sacola. Aí a moça que fazia a limpeza falou assim, você vai receber alta? Eu falei assim, em nome de Jesus, hoje eu vou. Ela, a médica já passou aqui que você vai receber alta? Eu falei assim, eu vou receber alta hoje, no nome de Jesus. Eu profetizo. Eu vou receber alta. Aí ela olhou assim, eu falei, eu sei que crente parece que é maluco mesmo, na cor de doido. A médica não passou ainda crente, não, mas o meu Senhor falou que hoje eu vou receber alta. E eu vou receber alta. E para a glória de Deus, naquele dia de tarde, eu recebi alta. Eu fui para casa, sem nenhuma sequela, sem oxigênio, como eu estou aqui hoje. Fiz o tratamento durante 6 meses usando o xarelto. E quando eu fui terminar o tratamento, né, fiz todo o processo com o pneumologista, doutor Rômulo por fora. E aí, quando terminou para fazer... ver se estava tudo bem, fiz um exame de esperimetria e fiz a tomografia para ver como estava o pulmão. O médico, quando abriu minha esperimetria, tomou um susto. Eu fiz uma esperimetria perfeita. Quando ele abriu a tomografia, ele tomou outro susto, porque ele disse que a esperimetria que eu fiz era tão perfeita que não parecia para um pulmão que estava com cicatrizes, porque a parte dos infartos pulmonares fica toda cicatrizada. Então existe a marca, o espinho da minha carne, como diz o apóstolo Paulo, ficou lá no pulmão. As cicatrizes dos infartos viram, os infartos pulmonares, os múltiplos infartos viraram múltiplas cicatrizes pulmonares e, para a glória de Deus, não afetou a minha respiração. E o médico falou, não dá para entender, como você disse, foi Deus, viva a sua vida em paz, evite cair na navalha. Se porventura você cair, avisa que você teve essa história, você tem que levantar um pouco antes, que todo mundo de uma caminhada, né? Com 7 horas de relógio de, né, cirurgia, você tem que estar andando, debulando, fazendo uso de anticoagulante para evitar que essa situação aconteça novamente. E o Deus que me prometeu, Ele cumpriu. Ele é maravilhoso. Deus é bom. Aqui eu compartilho com vocês a oração da galinha e a embolia pulmonar, o livramento de morte. Lá no próximo, eu vou falar sobre o Isaac, a promessa com a provisão. E a Hannah, a linda, abençoada, cheia da graça, que vem com cumprimento de listas. Ó Deus respondendo listas. Nos próximos vídeos vocês vão ver sobre Isaac e sobre Hannah. Deus fazendo. E sobre Saquinho, que foi a gravidez embrionária que eu tive. Conto lá também. Muito obrigada. Que espero que o Senhor tenha alcançado o seu coração. Se você chegou aqui triste, preocupado com alguma coisa, receber algum diagnóstico, não fique presa a diagnósticos, porque Deus muda histórias. Deus, ele reescreve história. Deus, ele escreve a história. Deus, ele é o dono da história. Deus não está preso ao que o médico falou para você hoje. Deus não está preso ao que a sua família disse para você. Deus não está preso ao que você pensou que vai acontecer.
Deus, ele simplesmente vai fazer. Dê espaço para Deus fazer algo na sua vida. Só não faça oração maluca da galinha que nem eu fiz, porque Deus, ele é muito detalhista. Como diz Daniel, ele ouve desde a nossa primeira oração. Então, muito obrigada por ter escutado. Que Deus te abençoe. Refrigere o seu coração e a sua alma. Vai dar tudo certo nesse processo. Você vai vencer. Você não vai morrer no meio do processo, tá? Vai doer, vai machucar, mas você não vai morrer nesse processo. Você vai vencer e você vai viver para contar e glorificar o nome do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.